Agora você vai conhecer a história real do famoso palhaço assassino que vitimou 33 jovens em Chicago. Na década de 70, se você gosta de histórias reais e como essa, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. Na noite de 21 de dezembro de 1978, a polícia de Chicago entrou em uma casa comum em um bairro residencial, tranquilo, sem imaginar que aquele endereço se tornaria um dos mais conhecidos da história criminal dos Estados Unidos. O objetivo era encontrar pistas sobre o desaparecimento de um adolescente de 15 anos. O que eles encontrariam ali mudaria tudo. Bastou a primeira pá de terra removida no espaço sob a casa para que restos humanos fossem revelados. A partir daquele momento, uma história que parecia impossível começou a ser confirmada. E o nome John Wayne Gacy passaria a representar um dos casos mais perturbadores já registrados. Essa história tem um começo, um meio e um fim, mas nenhum deles é simples. Para entender como tudo chegou àquele porão, é preciso voltar décadas no tempo, até a infância de um homem que por muitos anos conseguiu se esconder à vista de todos. John Wayne Gacy nasceu em Chicago, Illinois, em 17 de março de 1942. Ele era o segundo de 3 filhos e cresceu em um ambiente familiar marcado por conflitos constantes. Seu pai era alcoólatra e conhecido por exercer controle rígido e violento dentro de casa. Segundo relatos posteriores de pessoas próximas, as agressões físicas e psicológicas faziam parte da rotina. Gacy cresceu ouvindo insultos, sendo chamado de fraco, inútil e humilhado repetidamente, e apanhava frequentemente. Desde muito pequeno, o pai corrigia suas infrações com muita violência. Ainda na infância ele foi molestado e nunca contou aos pais, por medo de ser penalizado. A relação com o pai foi determinante em sua formação, marcada por medo, ressentimento e uma busca constante por aprovação que nunca veio. Fisicamente, Gacy também enfrentava dificuldades. Ele sofria de um problema cardíaco que limitava sua participação em atividades esportivas, o que o afastava ainda mais de outras crianças. Aos 11 anos, um acidente em um parquinho causou ferimentos na cabeça e resultou em apagões frequentes durante sua adolescência. Hospitalizações se tornaram comuns e o isolamento aumentou. Desde cedo ele se sentia diferente, deslocado, incapaz de se encaixar. No início da vida adulta, aos 18 anos, se envolveu com política. Seu pai lhe deu um carro, mas o mantinha em seu poder para ter controle de Gacy. Em uma oportunidade, após um conflito com o pai, Gacy se dirigiu para Las Vegas, onde arrumou emprego em um necrotério, onde ele cometeu atos impróprios e criminosos. Após 3 meses, ele voltou a morar na casa dos pais. Já adulto, Gacy tentou construir uma vida considerada normal. Em 1966, aos 24 anos, casou-se e teve 2 filhos. Se mudou para Waterloo, no estado de Iowa. Do lado de fora, sua vida parecia estável. Tinha um emprego, uma família e participava ativamente da comunidade local. Envolveu-se com a Câmara de Comércio. Era visto como alguém prestativo, comunicativo e confiável. Para os vizinhos, colegas e conhecidos, John Wayne Gacy era apenas um homem comum tentando crescer profissionalmente. Mas por trás dessa imagem pública, algo muito diferente começava a se manifestar. Em Iowa, Gacy se envolveu em um crime sexual contra um adolescente. O caso veio à tona, houve denúncia e investigação. Ele tentou interferir no processo, mas não conseguiu impedir o avanço da justiça. Em 1968, Gacy foi condenado por sodomia e sentenciado a 10 anos de prisão. Foi enviado para a penitenciária estadual de Anamosa. Sua esposa pediu divórcio e guarda dos filhos. Gacy nunca mais voltou para o convívio dos filhos. Durante o período em que esteve preso, Gacy demonstrou uma habilidade impressionante de manipulação. Em poucos meses, conquistou a confiança dos funcionários da prisão, tornou-se cozinheiro e passou a ser visto como um detento exemplar, convencendo autoridades de que não representava perigo. Obteve liberdade condicional após cumprir cerca de 18 meses na prisão. Em 1970, ele deixou a prisão e retornou a Chicago. Ao voltar, seu histórico criminal praticamente não foi questionado. Gacy abriu sua própria empresa de construção e começou a contratar jovens para trabalhos temporários. Em 1972, casou novamente e passou a morar em uma casa da West Summerday Avenue, em um bairro tranquilo. Aquela casa se tornaria o centro de tudo. O meio dessa história começa justamente aí, quando a fachada de empresário bem-sucedido e cidadão ativo passou a esconder crimes em escala crescente. Gacy era conhecido na comunidade, participava de eventos políticos, tinha contatos influentes e se apresentava como palhaço em festas infantis, hospitais e eventos beneficentes. Vestido como Pogo, o palhaço, ele sorria para crianças, distribuía brincadeiras e reforçava sua imagem pública positiva. Enquanto isso, jovens começaram a desaparecer. Muitos deles trabalhavam ou haviam tido algum contato com Gacy, outros eram adolescentes em situação vulnerável, alguns sem estrutura familiar,
outros buscando emprego ou oportunidades, o padrão não era percebido com clareza na época. Nos anos 70, desaparecimentos de jovens eram frequentemente tratados como fugas voluntárias. Entre 1972 e 1978, dezenas de famílias viveram a angústia de não saber onde estavam seus filhos. Nenhuma ligação aparente unia todos os casos, até que um nome surgiu de forma decisiva. Em dezembro de 1978, Rob Piest, de 15 anos, desapareceu em Des Plaines, a poucos quilômetros da casa de Gacy. Rob trabalhava em uma farmácia e disse à mãe que conversaria com um empreiteiro sobre um possível emprego. Ele nunca voltou. Diferente de outros casos, a família insistiu, pressionou e deixou claro que Rob não tinha perfil de fuga. Aquilo chamou a atenção da polícia. A investigação levou até John Wayne Gacy, que havia sido visto na farmácia naquela noite. Uma verificação de antecedentes revelou sua condenação anterior. Com base nesses elementos, a polícia obteve um mandado de busca. A primeira inspeção na casa revelou itens perturbadores, incluindo objetos pessoais pertencentes a jovens desaparecidos. Mesmo assim, ainda não havia provas suficientes para uma prisão imediata. A polícia então iniciou uma vigilância constante. Gacy percebeu que estava sendo seguido, mas manteve uma postura confiante. Conversava com os investigadores, fazia piadas, pagava bebidas e agia como se nada estivesse errado. Essa confiança excessiva apenas aumentou as suspeitas. Durante esse período, novos depoimentos surgiram. Funcionários relataram que haviam sido obrigados a cavar trincheiras no espaço sob a casa, supostamente para resolver problemas de encanamento. Eles mencionaram o odor intenso vindo do local. A partir disso, a polícia solicitou um segundo mandado de busca. Antes que ele fosse cumprido, Gacy foi preso por porte e distribuição de drogas após um episódio em um posto de gasolina. Enquanto estava sob custódia, alegou problemas de saúde, mas a polícia já tinha autorização para retornar à casa. No dia 21 de dezembro de 1978, os investigadores entraram novamente na residência. No espaço sob o piso, encontraram restos humanos. A busca revelou um cenário que confirmava os piores temores. Ao todo, 27 corpos foram encontrados enterrados sob a casa. Outros haviam sido descartados em um rio próximo. Gacy foi formalmente acusado de assassinato. Durante os interrogatórios, ele confessou ter matado 33 jovens e adolescentes entre 72 e 78. Ele chegou a desenhar um mapa indicando os locais onde os corpos estavam enterrados, e as informações batiam com precisão. O fim dessa história se desenrola nos tribunais. O julgamento começou em fevereiro de 1980. A defesa tentou argumentar insanidade, mas a promotoria demonstrou que Gacy compreendia plenamente seus atos. Testemunhas, provas físicas e confissões formaram um conjunto sólido. Ele foi considerado culpado por múltiplos assassinatos e condenado à morte. Gacy saía às ruas de Chicago dirigindo um carro preto em busca de vítimas. Conversava com rapazes e oferecia empregos em sua construtora. Por agir durante o dia, a mentira do emprego caía bem, e muitos rapazes aceitavam carona até a empresa de Gacy. Ele investia contra suas vítimas oferecendo dinheiro e drogas. Ele disse no julgamento que era uma de suas personalidades. O palhaço Pogo que sodomizava e tirava a vida dos jovens. Nos anos seguintes, Gacy permaneceu no corredor da morte. Tentou recorrer diversas vezes. Negou crimes que antes havia confessado e jamais demonstrou arrependimento público. Em 10 de maio de 1994, John Wayne Gacy recebeu a injeção letal no estado de Illinois. Neste dia, tinha mais de 1.000 pessoas manifestando do lado de fora do presídio, alguns contra a pena de morte e alguns a favor. Tinham velas em uma manifestação silenciosa e também tinham pessoas usando camisetas com a frase satírica: "Sem lágrimas ao palhaço". Mesmo após sua morte, o impacto de seus crimes continuou. Algumas vítimas jamais foram identificadas, e muitas famílias nunca tiveram respostas completas. A casa na West Summerday Avenue foi demolida, mas o endereço permaneceu marcado na memória coletiva. Durante os 14 anos em que esteve preso, Gacy pintou diversos quadros. Pintava como hobby e, como forma de ganhar dinheiro, chegou a vender $120 mil em quadros. Seus quadros hoje alcançam altos valores no mercado e são vistos com ceticismo por parte de alguns especialistas em obras de arte. Nos meses seguintes à morte de Gacy, muitas de suas pinturas foram leiloadas. Algumas foram compradas para que pudessem ser destruídas em uma fogueira comunitária que se deu em junho de 1994, presenciada por cerca de 300 pessoas, entre as quais familiares de 9 das vítimas de Gacy. Essa não é apenas a história de um criminoso, mas também um alerta sobre como aparências podem enganar, sobre falhas institucionais e sobre o perigo de ignorar sinais. John Wayne Gacy conseguiu se esconder atrás de um sorriso, de um cargo comunitário e de uma fantasia de palhaço, enquanto cometia crimes que chocaram o mundo. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história real
e se inscreva no canal para acompanhar outros casos documentados com responsabilidade e compromisso com a verdade.